Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La. Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Senhor, e desejo que o grande amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, a tua família, sobre o teu lar na tarde desse dia. Que bom poder estar aqui com você, que bom poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Que bom saber que esse Deus é aquele que está comigo, com você e acima de todas as coisas. Deus é aquele que nos vê, aquele que nos ouve, aquele que nos escuta. Glória a Deus. Melhorou, né? Que bom. Sempre é um prazer estar de volta, sempre é um prazer estar aqui, fazer o que mais amo, falar da palavra de Deus. Fazer o que mais amo, ler essa mensagem, essa palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a terceira epístola de João. A terceira epístola de João. João foi um dos 12 discípulos, conhecido como o discípulo do amor. Ele escreveu 5 livros: o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse de João. João foi um dos 12 discípulos de Jesus, tido como o discípulo amado. Ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros, sabendo que a Bíblia contém 66 livros. Na Bíblia da Igreja Católica contém 72 livros. A Bíblia que nós usamos, que os evangélicos usam, que a Igreja Evangélica usa, ela possui 66 livros. Ela levou mais ou menos aproximadamente 1.600 anos para se compor, toda ela, do Antigo até o Novo Testamento. Ela é composta de 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento, ou o Velho Testamento ou o Novo Testamento, mais ou menos escrita por 40 autores. E João, então, o Velho Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento 27. O Velho Testamento é composto por 5 classificações. Os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é chamado Pentateuco, ou o livro da lei. E depois 12 livros, os Juízes, Josué, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os 12 livros contêm a história de Israel. Então, os 5 primeiros livros são o Pentateuco, a lei. Os 12 primeiros são históricos. Depois tem 5 poéticos, que é Jó, Salmo, Provérbio, Cântico, Eclesiástica e Cântico dos Cânticos. Depois tem 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois vem os 12 profetas menores. Oi? Vou começar a vir rapidinho só para ajeitar como você fala. Está tendo um probleminha aí? Vamos, como aqui é ao vivo tudo, né? Temos que ajeitar. Tudo bem?
Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, estamos de volta, né? Como o programa é ao vivo, os imprevistos acontecem, né? Estamos aqui na tarde desse dia. Que bom estar mais uma vez com você. Então, hoje eu me dispus a estudar o terceiro livro de João, a terceira epístola de João. Pequena, ela possui um capítulo com 15 versículos. Eu estava falando que João é tido um dos 12 discípulos de Jesus, conhecido como discípulo do amor. E João escreveu 5 livros, a saber, o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e Apocalipse de João, a Revelação. Então, dos 27 livros do Novo Testamento, João escreveu 5 livros. Eu estava também mencionando que a Bíblia é uma biblioteca que contém 66 livros. Eu também mencionei que na Bíblia da Igreja Católica possui 72 livros. A Bíblia, qual os evangélicos usam, possui 66 livros. Ela é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento possui 39 livros. O Novo Testamento possui 27 livros, completando ao total 66 livros. A Bíblia foi escrita mais ou menos num período de 1.600 anos, desde o Gênesis até, juntando todas as cartas, ao Apocalipse. Mais ou menos 40 autores escreveram a Bíblia, homens, não por sabedoria humana, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus, conforme diz 2 Timóteo 3, 15 e 16, e conforme diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, a Escritura, ela é divinamente inspirada. Foram homens inspirados por Deus. Você diz como? Deus soprou neles o Espírito e revelou a sua palavra. Eu estava dizendo que a Bíblia, ela é composta, o Antigo Testamento, de 5 divisões. Os primeiros 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é chamado livros da lei, ou Pentateuco, que são 5. Esses livros, escritos por Moisés, falam a história da criação, dos patriarcas. Depois vem 12 livros, os livros históricos, os quais falam sobre a história de Israel. Eles são compostos pelos livros de Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, 12 livros. Depois vem mais 5 livros, chamado livro Pentateuco, aliás, poéticos, que é Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São 5 livros poéticos. Depois vem 5 livros profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e depois os 12 livros dos profetas menores, que começam Oséias e termina em Malaquias. O Novo Testamento também possui os 4 evangelhos, um livro histórico, cartas pastorais, cartas gerais e um profético, que é o Apocalipse. Então, hoje estudaremos o livro de 3ª João, escrito pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, o qual escreveu o Evangelho de João, apresentando Jesus como o encarnado,
aquele que veio para salvar a humanidade, aquele que apresentou, não mencionou os milagres de Jesus, exceção do tanque de Betesda, e conta também a história de Nicodemos, do cego, e no capítulo 8 da mulher adulta. Todos os demais capítulos mencionam o Jesus encarnado, Filho de Deus. Essa foi a preocupação de João apresentar. E ele escreveu 3 cartas à igreja, e escreveu o Apocalipse quando estava preso na ilha de Pátimos. Ali ele escreveu. Pois bem, a 3ª carta, ela tem como propósito incentivar o discípulo fiel a perseverar no seu serviço. Vamos ler, então, capítulo 1 da 3ª João, que diz assim, versículo: ao presbítero e amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as tuas coisas e que tenhas saúde, transmitir como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Versículo 7 em diante. Porque pelo seu nome saíram tomando gentios. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Continuando, ele diz também no versículo 9: tenho escrito à igreja, mas Teótrefes, que procura ter com eles o primado, ele não nos recebe. Continuando, pelo que, se eu for, trarei a memória das obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Versículo 11 em diante. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem, sabeis que o nosso testemunho, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente. Falaremos de boca a boca. Seja a paz contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os irmãos pelo seu nome. Nessa carta nós vemos 3 personagens: Gaio, Demétrio e Teótrefes. E são 3 homens os quais a Bíblia menciona. Gaio, ele é tido como presbítero, talvez aquele que estava cuidando da igreja. E João, ele escreve à igreja, se direciona a esse irmão chamado Gaio. Era um homem muito respeitado. Era um homem que os irmãos talvez só os conheciam de passagem. Mas era um homem generoso. Era um homem acolhedor. Ele ajudava todos os evangelistas que passavam pela cidade. Ele os acolhia na casa dele. Ele os abrigava na casa dele. E João, então, elogia muito a atitude deste homem. E a atitude dele nos leva a contribuir na obra de Deus. Como que eu posso contribuir na obra de Deus? Sendo um Gaio, por exemplo, acolhendo aqueles que estão para proclamar a verdade, ajudando com recursos financeiros, ajudando com material. É assim que você ajuda a obra de Deus. E Teótrefes, ele já foi bem diferente. Embora ele tivesse muita influência na igreja, aquele homem era dominado pelas ambições carnais. Não somente não apoiava o trabalho, como também ele procurava impedir o crescimento do trabalho. Outros
quando outros ajudavam, outros irmãos eram mais dedicados, porém ele sempre achava alguma coisa ruim. Isso quando ele não expulsava os irmãos da igreja. É um irmão bem ferrenho, né? E aí, agora João, ele fala desses 3 homens. Ele fala de Gaio, ele fala de Demétrio e ele fala de Teótrefes. E esses 3, ao longo dos tempos, eles têm tipificado a igreja. Ao longo dos anos, esses 3 homens estão sempre dentro da igreja. Eles sempre vivem dentro da igreja. Às vezes o Gaio, às vezes o Demétrio e às vezes o Teótrefes. Então, eles sempre são encontrados na igreja cristã. E Gaio era um homem, como já falei, muito respeitado. Era um homem a quem João tinha uma grande admiração. E vamos lá para o Gaio, então. Primeira coisa que nós possamos perceber nele, ele era gracioso e piedoso. Ele era gracioso e piedoso. A Bíblia diz ao presbítero, ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Ele era um homem que João amava, gostava. Era devido ao seu testemunho, devido à sua atitude, à sua postura de cristão. E quando ele saúda esse homem, ele diz, já outra coisa, no versículo 2, ele diz que Gaio, ele recebeu oração. Vejamos o versículo 2. Ao amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, transmitir como bem a tua alma. E também ele vê em Gaio aquele homem respeitado. Ele diz, eu muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, ou de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Interessante que os irmãos davam testemunho desse Gaio. Eles falavam, então ele diz, ele deseja a Gaio saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Ele deseja que os 3 lados, né, do Gaio estejam bem. Ele diz, eu te desejo que te vá bem em todas as coisas, a tua saúde, que te vá bem a tua alma, que te vá bem o teu espírito, que tu anda na verdade. E ele fala assim, eu me alegrei porque os irmãos falaram que você é um homem piedoso, que você é um homem leal. O testemunho que eu ouvi de você foi lindo, da forma que você pratica essa verdade, da forma que você anda nessa verdade. O povo tem um tremendo respeito por você. E no versículo 5 ao 7, ele diz assim, ele continua dizendo, amados, procedei fielmente tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que na presença da igreja testificaram da tua caridade ou do teu amor, os quais os conduzidores, como é que é digno para com Deus, para com pelo seu amor, sejam todos tamanho, sejam tremendo. Então ele elogia este homem. Vamos partir para o Teótrefes, né? Só tenho 10 minutos, o tempo passa correndo. A partir do versículo 9, nós vemos que Teótrefes era um homem autoritário, era um homem dominante. Então vamos ver o versículo 9. Era um cristão carnal. A Bíblia diz, tenho escrito à igreja, mas Teótrefes, que procura dentre eles o primado, não nos recebe. Versículo 10. Vamos ver o que ele diz, o versículo 10. Pelo que se for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo sempre o quê? Contra nós palavras maliciosa. E não contente com isso, não recebe os irmãos, impede que querem receber e lança-os fora da igreja. Na igreja sempre tem aqueles líderes, né? Autoritários, achando que são dono da verdade. Sabe, aqueles que querem dar lição de moral e vivem uma vida errada. Aqueles que vejam o erro dos outros e não olham para si. Aqueles que querem tirar uma lição de moral com o outro,
mas não vive uma vida que agrada a Deus na sua casa, no seu trabalho. Sim, tem muitos desses. Aqueles que não se agradam, aqueles que não vivem uma vida que agrada a Deus. Mas dentro da igreja são os santarões, são os tais. E Paulo diz assim, eu acho que ele esqueceu, né, do quanto que eu ajudei, do quanto eu fiz por ele. E agora ele usa palavras maliciosas, proferindo contra vós. Ele até impede dos outros irmãos crescerem, trabalharem na igreja. Parece que só ele é o líder certo, o líder correto, só ele faz as coisas certas. Infelizmente, há líderes assim na igreja. E a Bíblia diz que esse homem, ele não só impedia dos outros crescer, como impedia dos outros trabalhar, como ele se achava tão santo que ele expulsava outros da igreja, que os outros não podiam fazer isto ou aquilo. Então esse Teótrefes era aquele homem que, autoritário, era aquele homem dominante, era aquele homem diabólico, era aquele homem que tinha um péssimo exemplo, aquele que apontava o erro dos outros, mas esquecia de olhar para si. Então era um líder que com ele estava tudo certo. Era alguém que ele nunca errava, que ele nunca tinha falhas. Cuidado, talvez você tenha sido um desses. A Bíblia diz que de vez em quando é bom a gente colocar um espelho na frente da gente. De vez em quando é bom a gente parar e olhar para nós mesmos. A Bíblia diz não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. A Bíblia também diz, não olhe o arqueiro que está na trave, ou seja, no olho do teu irmão, e esquecendo a trave que está no teu. Então, às vezes, nós somos aqueles que apontamos, julgamos, exercemos juízo em cima dos outros, e assim nós vivemos uma vida que fazendo de conta, mas Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem nós somos dentro da nossa casa, quem nós somos no trabalho, quem nós somos na rua. Deus sabe os palavreados que usamos, Deus sabe do nosso testemunho. E então cabe, e Deus vai julgar. Agora não se põe como um fariseu, aquele que quer dar moral, lição de moral nos outros, mas não vive uma vida que agrada a Deus. E esse Teótrefes, ele era assim. Aquele que se achava o santarão de tudo, o certo de tudo, aquele que apontava tudo, mas que deixava a desejar. E esse era um espinho na carne dentro daquela igreja. Era usado, qual o capeta usava para entristecer a vida dos outros. Não seja tu um desse, não seja, mas que tu possa ser um cristão tão bonito que os outros venham dar testemunho dizendo: esse é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, este é um homem de Deus, esse vive a palavra, esta vive a palavra. E nós temos o Demétrio, né? Versículo do 12 ao 14. Demétrio era aquele homem, todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, ele diz, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha só, isso que é lindo. É quando os outros falam quem eu sou. É quando os outros falam quem é você. E Demétrio era esse. Demétrio era aquele homem, aquele líder, em que chegava até os ouvidos de João, este homem, ele é piedoso. Este homem é verdadeiro. Esse homem não é insinuador. Esse homem não é fazer de conta. Esse homem, ele tem um bom testemunho. É uma pessoa confiável. É uma pessoa amorosa, é uma pessoa que guarda os princípios, a palavra de Deus. Então era esse testemunho que eles tinham dele. E eu te pergunto, hoje, qual dos três você é? Você é um Gaio, aquele que tem respeito, aquele que acolhe, aquele que ajuda, aquele que estende a mão, aquele que é generoso? Você é um Demétrio, aquele que tem um testemunho fiel, aquele que leva a palavra, aquele que vive uma vida agradável a Deus? Ou você é um Teótrefes, aquele que só aponta, aquele que é cheio de razão e não olha para si e não olha para os seus erros? É uma pequena carta, a carta de 3 João,
mas ela nos ensina grandes lições. 3 personagens, os quais nos dão grandes lições de vida. E eu desejo que tu seja um Gaio, que tu seja um Demétrio, que tu seja um líder a quem o mundo possa se espelhar, a quem o mundo possa ver Cristo na tua vida, que o Senhor possa te abençoar, te agraciar, que o amor dele possa estar sobre você e sobre a tua vida. Não vivem tentando enganar os outros, enganando a si mesmo. Porque quando a gente tenta enganar os outros e a si mesmo, né, nós estamos indo para o inferno, não para o céu. Cuidado, cuidado. Viva uma vida que agrada a Deus. Viva uma vida dentro da palavra. Que o Senhor se agrade da sua palavra, da sua vida e daquilo que você tem feito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê força para que você cada vez mais possa ler esta palavra. Leia essa carta. Tem apenas 15 capítulos. A carta de 3ª João, a 3ª epístola de João. E este foi o ensinamento de Deus para mim e para você. Quero apresentar o meu 2º livro. Ainda existem Príncipes Encantados. Se você deseja adquiri-lo, é R$20. Pode entrar ali no meu Facebook, mandar uma mensagem. Ou o meu telefone, que é 99864-2488. 998-64-2488. R$20 e todo o lucro desse livro será destinado para o trabalho lá na África. Você vai estar abençoando a obra missionária lá na África. Que Deus te abençoe e convido para estar conosco todas as quartas, 19h30, ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra. Eu, pastora Lilisa Ned, te espero lá todas as quartas-feiras, às 19h30 e domingo às 19h, na Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, aquela avenida que vai para o aeroporto de Cabo Frio, antes um pouco do antigo Hospital da Criança. Eu te espero lá, todas as quartas às 19h30 e domingo às 19h. Te espero ali no Ministério da Palavra, Comunidade Batista. Eu te espero lá, quarta e domingo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana. Um grande abraço. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilisa Nete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17.